Nós estamos falando no Além da Notícia hoje aqui sobre educação e não aprendizagem. Estou conversando com a Maria José Rocha Lima, que é consultora educacional e tantas outras coisas. Está aparecendo no vídeo aí tudo que ela é. Maria José, me diga aqui uma coisa. Para um aluno ter um desenvolvimento, um desempenho razoável na escola, são necessárias desde alimentação saudável até condição emocional e cultural adequadas? Olha, eu vejo que essa questão da alimentação no Brasil é uma das questões que eu diria é razoavelmente enfrentada, né? Por exemplo, o Brasil é reconhecido hoje como um país que tem um programa bastante amplo de alimentação escolar, né? Por exemplo, não aprender no Brasil, fome não é mais um fator, vamos dizer assim. Embora por algumas condições de corrupção a gente tenha ainda, lamentavelmente, né? Nossa, temos visto aí sempre matérias recorrentes que denunciam. E aliás, se você agora nos escuta de qualquer cantinho do Brasil, não está tendo merenda escolar, é por algum motivo ligado à corrupção. Atenção, denuncie. Né? Porque é um programa vasto, um programa consolidado já de muitos anos, né? E que tem sido até modelo para outros países do mundo. Mas, sem dúvida, a alimentação é uma coisa importante. Agora, eu vejo que a causa principal do fracasso escolar é, na verdade, a formação dos professores, né? O pagamento de salários dignos é, sem dúvida nenhuma, um fator responsável pelo fracasso. Porque pagar mal afasta o professor daquela escola. E, aliás, afasta os bons, os melhores da escola, da escola pública. Quer dizer, vira uma carreira nada atrativa. Sim. Aliás, nós temos hoje pesquisas mostrando a falta de professores na escola pública, especialmente no ensino médio, né? Faltam professores de biologia, de química, de física. Há, inclusive, um apelo atualmente do Ministério da Educação no sentido de aos professores, tentando atraí-los porque faltam professores. Bom, mas esse é um fator, vamos dizer assim, muito importante. Por exemplo, você começou a reportagem, a nossa conversa, a entrevista, falando sobre os primeiros anos de vida, o papel importante que tem. Puxa, a ciência tem mostrado que os primeiros anos de vida são decisivos. Mas veja que é decisivo não apenas com os cuidados, né? Como numa creche, no que chamam de pré-escola, mas na educação infantil, já desde muito cedo, o aluno aprende e aprende muito, mas há uma insistência em tratar essa fase inicial como a fase que não é ainda da aprendizagem, que é apenas dos cuidados, né? Quer dizer, as escolas infantis ainda são vistas como um espaço de guardar, de proteger, quando na verdade não é isso, é um espaço já de aprendizagem. E né? Assim deve ser encarada. E deve ser encarada, e muitas crianças que não vivenciam essa fase de forma adequada, que vivem traumas, muitos sofrimentos nesse período e repetitivos, são pessoas que realmente terão dificuldades, né, ao longo da vida. Deixa eu dar um bom exemplo aqui para você. Eu tenho um filhinho de 9 anos. Ele é apaixonado pela escola dele, escola pública, porque eu não tenho dinheiro para pagar a escola particular, não. Ele estuda em escola pública, ele entra 1h, mas quando dá 12h30, ele já quer estar lá para conviver e para brincar. Ele pede que a gente o pegue 40 minutos depois que termina a aula, porque ele quer continuar brincando e aproveitando um pouco mais do espaço escolar. Isto deveria ser a regra? Puxa, é evidente. Você agora falou o que é fundamental. A escola precisa ser isso, um espaço desejado pelo aluno, que ele queira ir, que ele queira frequentar, que, aliás, isso é o decisivo para aprender, porque o aprender tem que ser um encontro de desejos. Tem que ser o desejo do aluno de aprender, de estar na escola, como seu filhinho, né? E o desejo do professor de ensinar. Tem que ser um encontro de desejos.
E quando não é esse encontro de desejos, há línguas diferentes, vamos dizer assim, há duas línguas, né? A do aluno e do professor, então realmente o fracasso está anunciado, porque não há esse encontro de desejo, o desejo de aprender e por parte do professor, o desejo de ensinar. E ensinar não é coisa fácil, né? O Freud até dizia que há 3 coisas impossíveis, né? Se autoanalisar, ensinar ao outro e governar. Então é muito interessante que educar não é fácil não, né? Porque você encontrar esse desejo do outro é bastante difícil, né? E eu acho que aqui reside uma das coisas essenciais da escola, é essa falta de encontro de desejos, essa busca por parte do professor, o próprio sistema não estimula isso, porque o sistema vem reforçando, vamos dizer assim, aquele elenco de dificuldades que ele fala sobre as causas do fracasso, que sempre é a culpa do aluno e não do sistema e não dos professores. Então, deixa eu tocar no outro ponto aqui. Uma das causas, quando acontece esse fracasso educacional, poderia ser o conteúdo. E aqui explico. Por exemplo, muitas vezes nós ouvimos críticas quanto ao conteúdo oferecido nas escolas. Nem mesmo o professor sabe por que está ensinando aquilo. Para que vai servir aquilo? Pronto. E quem está aprendendo, e até os pais também dizem, mas por que você está aprendendo isso aqui? Por que tá estudando? Não vai ter serventia. Então não desperta também o prazer de aprender, algo que você não vê aplicação na vida real. Sim. A questão conteúdo, o que você pensa sobre isso? Pois é uma escola conteudista, a escola brasileira, né? Uma escola que se preocupa excessivamente em repassar esses conteúdos e que o aluno adquira conteúdos e até incluem habilidades, mas de uma forma que não tem, na verdade, utilidade na vida prática. Então, essa dissociação da escola em relação à vida realmente é uma das causas do fracasso. Então, o aluno não encontra sentido. Eu já escutei alguns especialistas dizendo que na Europa é diferente. Não sei qual seria a melhor forma de se dar um conteúdo que interessasse mais e que formasse melhor, se seria um conteúdo mais técnico, mais... O que você diz sobre isso? Sim, eu vejo o seguinte, que as próprias dinâmicas, as metodologias utilizadas, elas acompanham essa preocupação com o conteudismo. E não há, portanto, na escola, uma abordagem que faça com que, por exemplo, haja trocas recíprocas entre os alunos, né? O aluno possa debater questões que estão em voga. Inclusive, a dificuldade é maior ainda porque hoje há uma competição da escola com a própria mídia, com os recursos eletrônicos hoje que estão muito mais acessíveis. Por exemplo, os alunos aprendem mais manipulando computadores, frequentando os ambientes extremamente ricos, né, de tecnologias, de informação, do que a própria escola. Então, eu vejo que a abordagem de temas transversais, por exemplo, de grande interesse para os alunos, discussões como sexualidade, discussões sobre a violência, discussões sobre jogos eletrônicos e tantas outras coisas de interesse seriam bastante bom, além de que eu entendo que no ensino médio realmente os alunos deveriam ter um ensino que fosse já preparatório, no ensino fundamental, preparatório já para a vida, né? Incluindo sempre coisas relevantes para aprender a convivência social, para aprender sobre as emoções, a lidar, inclusive, com emoções. E, no caso do ensino médio, já a preparação para o trabalho, incluindo, sim, já disciplinas do campo técnico, despertando vocações. Por exemplo, eu via nos cursos de magistério,
das escolas normais do passado, um despertar de vocações fantásticos, quer dizer, principalmente para as pessoas das classes populares, fazia o ensino médio já direcionando no sentido do trabalho, ia ser uma professora primária com formação em magistério, tanto que eu hoje defendo a volta desses cursos técnicos do magistério, sendo que não seria para serem titulares das salas, mas auxiliares nas escolas infantis. Quer dizer, relacionar trabalho e formação me parece que é essencial para que as pessoas encontrem um sentido no ensino médio, porque hoje o abandono, só aqui no Distrito Federal, 23% dos alunos abandonam o ensino médio. E você tocou aqui em alguns pontos que eu considero essenciais, a questão da vocação, preparar o indivíduo para ele escolher aquilo que de fato vai satisfazê-lo na vida, né? Relações interpessoais, que hoje é um grave problema. Hoje o mundo está cada vez mais individualista, egoísta. Eu acrescentaria aqui uma disciplina que tratasse do aspecto da paz, porque hoje nós vivemos em guerra. Tem guerra dentro de casa, tem guerra no trânsito, tem guerra numa relação comercial, tem guerra em tudo. O indivíduo hoje anda armado, ele anda preparado para matar, para bater, para gritar, para xingar. Então, uma educação para a paz. E ainda uma questão a respeito da natureza, se educar para a natureza, para o convívio com a natureza, porque a gente está vendo hoje a degradação enorme e que está nos atingindo. Pois é. Não é? Essa questão que você fala do convívio social, você veja que o ser humano, diferente dos animais, ele aprende todas as coisas, né? Você vê que tem criancinhas que nascem, não tem que aprender a mamar, é preciso botar um equipamento no seio da mãe para que aprenda. Então é um ser de cultura o ser humano. Ele aprende, ele precisa aprender tudo. E aprender a convivência social é incrível que nós, os professores, não aprendem sobre como ensinar a convivência social, embora em todos os discursos apareçam que a escola tem o papel da socialização. Aliás, é preciso a gente estar sempre lembrando que o papel da escola não é só transmitir os conteúdos técnicos que a humanidade produziu. O papel da escola é também ensinar os conteúdos simbólicos, ensinar a conviver socialmente e a lidar com as emoções. Então, a escola, da forma que vem sendo organizada o ensino nas salas de aula, favorece isso que você falou. A violência, o individualismo, cada um por si, alunos enfileirados, quando, na verdade, a própria organização da sala de aula devia se dar sempre promovendo essa integração, eleições de grupos regulares para que as pessoas aprendam a votar e votar de uma forma muito especial, porque na escola votar é no colega com quem ele quer trabalhar, com quem ele vai aprender, ou a quem ele vai ensinar, ou o colega que ele acha que lhe possibilita mais trocas. Por exemplo, eu tive um aluno na alfabetização que um dia ele me disse: professora, eu não vou mais trabalhar com Gertrudes. Mas por que ela te escolheu para o grupo dela? Não, porque nós dois já trabalhamos juntos há muito tempo, um já sabe o que o outro sabe. Eu preciso de pessoas, de colegas que possam me ensinar mais, né? Então é muito interessante que na sala de aula haja permanentemente essa interação, essas trocas, os grupos, para que se aprenda o convívio social e não só para que o aluno se sinta dentro de um grupo para aprender. A senhora me fez pensar aqui no seguinte: eu tinha verdadeira admiração pelos meus professores, eu tinha, era quase que colocá-los no altar e dizer, puxa, eu quero ser como eles. Será que há hoje uma crise de identidade também no professor? Ele não sabe de fato quem ele é, o que ele representa para aquelas crianças, para aqueles alunos.
talvez, coitado, desestimulado pelas faltas de condições e de reconhecimento do que ele é, de quem ele é? Você também toca numa questão essencial, que é essa perda da identidade por parte do professor, não é? Esse desprestígio social, a falta de reconhecimento, que envolve desde o pagamento desses baixos salários até mesmo a formação, e o professor, na verdade, ele é atingido por todos os problemas da sociedade. Ele também vive crise de valores e tem sido desconstruído esse papel tão importante que o professor deve ter. Eu acho que nós, nesse esforço de descentrar a aprendizagem do professor e possibilitar ao aluno que ele também tenha um papel central, a gente terminou fazendo aquilo que se diz que é jogar a bacia fora com a água e com a criança, né? Se o professor perdeu, né, na sociedade esse papel importante, relevante na sala de aula. E isso é preciso recuperar, é preciso resgatar essa importância, esse valor do professor. O professor tem que ser uma referência. Ele tem aquela história de, todos sabem as mesmas coisas. Não. O professor, ele tem que ver mais longe. Ele tem que ser aquele que enxerga mais longe. É o mestre, ele é o mestre. É o mestre, né? Inclusive, mestre quer dizer isso, perito. Né? Perito nas artes, é aquele que conhece, que tem amplos conhecimentos. Então, nós precisamos... Eu acho que esse desprestígio e desrespeito veio por parte do próprio Estado, lamentavelmente. Lamentavelmente. Não, olha, das causas todas que falamos aqui, quando você reúne todas e pergunta de quem é a culpa do fracasso escolar, é do Estado, é do sistema. Nós não temos a menor dúvida. Nós vamos voltar daqui a pouquinho no próximo bloco. Eu quero falar ainda sobre escola-família, como trabalharem juntas. Também quero falar sobre educação integral, em tempo integral, foi bandeira de praticamente todos os candidatos à presidência da República nas últimas eleições. A gente volta falando sobre isso e tem ainda outros aspectos aqui. O sujeito que não foi bem sucedido na escola, quer dizer que ele vai ser mal sucedido na vida? Nem sempre. Mas a gente volta daqui a pouquinho falando de tudo isso.